Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua provisão. Porque tu és um Deus tremendo, Senhor, um Deus maravilhoso, um Deus presente, Pai da eternidade e príncipe da nossa paz. Porque tu és Senhor e Salvador das nossas vidas. Te agradecemos, Pai. E também viemos lhe pedir agora em nome de Jesus que tu venha, Senhor, nos abençoar, falar aos nossos corações durante esta reunião e que em tudo possamos louvar, glorificar e exaltar o teu nome pela tua superabundante graça. Usa a tua palavra e fala aos nossos corações aquilo que tu tens para nós no dia de hoje. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e aleluia. Amém. Bom, nós terminamos a nossa palavra que nós estávamos falando sobre Mateus capítulo 24, mas hoje nós vamos falar sobre um texto que também é tremendamente conhecido, mas está lá no Velho Testamento, fica lá em 1 Samuel capítulo 1. A Zilda vai gostar, porque nós estamos falando na escola na gincana da escola dominical. Aí vou dar um boi para vocês aí, hein? 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler, na verdade, no capítulo do versículo 4 em diante. Diz assim: um dia, enquanto Eucana estava sacrificando, ele deu a porção do sacrifício para sua esposa Penina e porções para cada um de seus filhos e filhas. Contudo, a Ana, ele deu uma porção dupla, porque ele amava a Ana, ainda que o Senhor a tivesse privado de ter filhos. Sua rival escarneceu dela e fez sentir-se mal, porque o Senhor a tinha privado de ter filhos. Ela fazia o mesmo todos os anos. Cada vez que ele subia à casa do Senhor, ela escarnecia tanto que Ana chorava e não comia. Seu marido Eucana disse a ela: Ana, por que você está chorando? E por que não está comendo? Por que se sente tão triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então Ana subiu, depois que eles tinham terminado de comer e beber, a Siló. Eli, o sacerdote, estava sentado em seu assento, próximo ao pilar da porta da casa do Senhor. Em profunda depressão, ela orava ao Senhor e chorava. Então ela fez um voto e ela disse: Senhor dos exércitos, se tu atentares para quão humilhada está a tua serva, e se te lembrares de mim e não te esquecer da tua serva, mas deres à tua serva um filho homem, então eu o darei ao Senhor por todo o tempo que ele viver, e lâmina nenhuma jamais virá sobre a sua cabeça. Ela orou por um longo tempo diante do Senhor. E como procedesse assim, Eli observava a sua boca. Ana falava em seu coração, seus lábios se moviam, mas a voz não podia ser ouvida. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Eli disse a Ana: por quanto tempo você vai continuar bêbada? Pare de beber o seu vinho. Ana, entretanto, respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher muito infeliz. Não bebi nem vinho, nem outra bebida forte. Antes, estou derramando a minha alma diante do Senhor. Não penses que a tua serva é uma mulher desprezível, porque eu falei do profundo da minha angústia e da minha ansiedade. Então Eli respondeu: vá em paz, que o Deus de Israel conceda o que você pediu a ele. Ela respondeu: que a tua serva encontre favor em sua presença. A mulher seguiu o seu caminho e comeu, e sua face já não estava mais triste.
Eles se levantaram de manhã, adoraram diante do Senhor e retornaram e voltaram para sua casa em Ramá. Eliacã teve relações com Ana, sua esposa, e o Senhor lembrou-se dela. Ela concebeu e no tempo determinado deu à luz a um filho, a quem chamou de Samuel. E ela disse: porque eu pedi ao Senhor. Vamos ler até aqui. É uma história bem conhecida, não é? A Zilda está fazendo a gincana aí de domingo, né? Então, é uma história conhecida. E eu já tinha colocado no coração de trazer essa palavra depois que nós terminássemos o capítulo 24 de Mateus. E o Senhor tem tocado em algumas coisas. Deus nos ouve. E é errado a gente derramar o nosso coração diante de Deus. Ele conhece o nosso estado, não conhece? Ele conhece o mais profundo do nosso coração. E quando alguma coisa nos chateia, Deus já sabe, não sabe? Deus conhecia a história de Ana. Deus conhecia que Ana estava triste. Deus conhecia que Ana estava triste. Por isso, e conhecia o motivo, conhecia as provocações que Ana sofria de Penina, que era a outra mulher de Eliacã, de Eucana. E quando todas as vezes que eles subiam ao templo, e isso acontecia uma vez por ano, que eles iam até o templo para sacrificar, o que Eucana fazia? Eucana distribuía a porção do sacrifício. O que era essa porção do sacrifício? Era um carneiro que eles levavam, era uma ovelha que eles levavam para sacrificar ao Senhor. E era comum acontecer do homem ter mais de uma esposa. Olha a confusão aí, né? E a confusão que isso gerava. Porque Eucana chegava e distribuía para as mulheres e Ana não tinha filhos. E Penina tinha. E aí Penina, sabendo que Eucana preferia mais Ana do que ela, provocava a Ana. Falava, viu? Por que a estéril ganha porção dobrada e eu que dou filhos tenho a porção normal? E aí gerava essa confusão, esse atrito entre os dois. E como Eucana estava dentro do seu direito, da época e do costume, ele falava, olha, fica quieta, deixa isso quieto, deixa isso para lá e tudo mais, mas Penina ia lá e cutucava a Ana. Penina chegava para Ana e falava assim, olha, você não tem e não vai ter filhos. Eu deveria ser a preferida, porque eu dei filhos a ele. E isso incomodava a Ana tremendamente. E Ana resolveu, em vez de ficar remoendo isso, Ana foi e abriu e derramou seu coração diante de Deus. Está lá no versículo 13, Ana falava em seu coração, seus olhos não se moviam, mas a voz não podia ser ouvida. Versículo 10, em profunda depressão ela orava ao Senhor e
chorava. Ela derramou seu coração diante de Deus. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que tem chateado a sua alma? O que tem te incomodado? Quais são as angústias que têm afligido a sua vida? O que tem te incomodado? E depois eu vou fazer uma outra pergunta. Você já apresentou isso que está te incomodando diante de Deus? Já derramou seu coração diante de Deus e falou, Deus está... Não, eu não posso incomodar Deus com isso. Pode. Não só pode, como deve. Ah, mas Deus já não está conhecendo, Ele não conhece a minha aflição? Conhece. Mas Ele quer o... Mas se derramamos aos pés. Nós não podemos nos esquecer que Deus é um Deus, e eu tenho batido muito nessa tecla com as irmãs, que Deus é um Deus que nos criou para ter relacionamento com nós, e relacionamento profundo. É que muitas vezes nós achamos que Deus é tão inatingível que nós não podemos fazer isso que Ana fez. De derramar o nosso coração, de apresentar as nossas angústias e as nossas súplicas diante de Deus. De falar para Deus, olha Deus, essa situação está me incomodando. Olha Deus, não está legal. Eu não estou me sentindo bem com tudo isso que está acontecendo. Ah, mas eu não posso reclamar diante de Deus? Pode. Ele está esperando ouvir da sua boca. Lembra da passagem do cego, onde Jesus olha para ele e diz assim, que queres que eu te faça? Não estava na cara dele? Desculpa o trocadilho. Não era evidente? No paralítico a mesma coisa. Foi mais de uma vez que Jesus olha para aquela pessoa e fala assim, que queres que eu te faça? E essa situação de Ana não é diferente. O que queres? Por que você está entrando na minha presença tão angustiado dessa forma? O que está machucando o seu coração? O que está machucando a sua alma? Ah, mas Deus me conhece. Conhece? Mas Ele quer que você se derrame diante da presença dEle. Ele quer relacionamento. E relacionamento não dá para... Já aconteceu isso lá em casa, Vilma? De chegar assim, o Ivan chegar e você está emburrada, sentada na mesa e emburrada. Não falo nada. E aí o Ivan vai lá e... Viu? O que está rolando? O que está acontecendo? O que está rolando? Por que você está assim? Em casa também não, às vezes não é diferente não, viu? O Ivan não pergunta não, se ele vê o cara fechado, aí ele fica mais ainda, aí fica um sem querer falar com o outro. Aí fica naquela história, não dá para saber, não tem, nós, pelo menos homens, não temos a bolinha de cristal. Não, mas nós também temos. Vocês também não. Tem que haver o quê? Tem que haver o quê? Uma conversa. Com Deus é diferente, porque Ele conhece aquilo que está no nosso coração e sabe o nosso dia a dia. Então Ele sabe o que está afligindo o nosso coração. Ele sabia o que estava afligindo Ana. Mas mesmo assim era necessário que Ana falasse. E falasse com Deus em quê? Em oração. Porque nosso marido nem oração, filho. Resolve? Não resolve. Você tem que surtar, surtando resolve.
Como Mas tem que haver uma conversa, não tem? Não, só do meu lado. Ele não fala. E quando ele vai falar, posso falar? Eu não. Vai falar não. Tem que haver uma conversa, tem que haver um entendimento. Com Deus não é diferente. E aí Ana faz um voto. O que Ana estava pedindo? Filho. Só que aí o que ela faz de voto para Deus? Entregar ele. Meio incoerente isso, não é? Eu quero um filho, eu quero uma criança e tudo mais e tal. Aí Ana vem e faz um voto, fala: Senhor, se você atender a minha oração, eu vou entregar esse filho na tua casa. Coitado do Eli que teve que criar, né? Peraí, mas a confusão toda que ela tinha não era porque ela não tinha um filho? Aí ela gera um filho e entrega na casa do Senhor? Ou seja, ela continuou não tendo o filho junto com ela. Ela só quis, não sei se é provar que ela era fértil para ser mãe. Se, né? Pode ser. O que passou na cabeça dela, não sei. A rejeição, ou não sei, né? Para outra. A prova dela derramar o coração diante de Deus e clamar a Deus significa que Ana conhecia o Deus a qual ela servia. E conhecia e sabia que Deus a ouvia. Por isso ela procurou a casa do Senhor. Por isso ela orou dentro da casa do Senhor. Porém, ela sabia que uma vez agindo Deus, nada impediria. E uma vez o seu ventre aberto, ele não se fecharia mais. Acho que ela teve outros filhos, não teve? Teve. Ana teve mais 5 filhos, depois de Samuel. Acho que era isso. 3 homens e 2 mulheres. E aí, na Samuel nasce. E o interessante é que assim que ela faz esse pacto com Deus, esse voto diante de Deus, Deus responde a sua oração. Mas uma coisa que diz ali, versículo 18, ela respondeu para Eli: que a tua serva encontre favor em tua presença. A mulher seguiu seu caminho e passou a comer, e a sua face já não era mais triste. Foi de imediato? Não. Mas o que mudou? A atitude de Ana mudou de imediato. Ela orou, Eli disse: Deus ouviu a sua oração e que ele faça conforme o seu pedido. E aí o semblante de Ana muda, a atitude dela muda. Viu, Kleber? Mas aqui diz que a Ana só orou. E a gente, para pedir às vezes alguma coisa para o Senhor, a gente jejua. Não só é a oração, a gente entrega o jejum. Se isso está dentro, se isso está dentro do seu coração, O jejum às vezes fortalece a gente. O jejum? Entrar em contato com Deus. Então, às vezes, a gente faz isso para a gente estar forte para pedir, entendeu? O jejum é como se fosse um lembrete para nós. Tá ok? Para nós estarmos diante da presença de Deus. Agora, necessariamente, todas as vezes que eu for pedir para Deus, eu preciso jejuar? Não. Eu preciso entrar em oração e fazer o meu pedido. O que diferencia de Deus atender a nossa oração ou não? Ser sincero, coração aquebrantado. Coração quebrantado, sinceridade diante da presença de Deus. O que nós não podemos é barganhar com Deus.
Jacó costumava barganhar com Deus. Se nós lermos a história de Jacó, antes dele ter um encontro verdadeiro com Deus, ele fazia suas orações da seguinte forma: se tu me abençoar, era uma troca. Então foi por isso aí que o Nivaldo se ferrou. Se tu me abençoar, Sabe por quê, gente? Vou contar rápido. Domingo ele não tomou café, ele não almoçou e não jantou. Ele ficou o dia todo em jejum. E eu comendo. Por quê? Porque ele queria ontem passar lá na perícia e passar, né? 5 horas da manhã nós levantamos, tomamos banho e vamos lá pro INSS. Quando faltava 2 minutos para ele entrar, ele olhou para mim e falou assim para mim: eu esqueci minha identidade. Putz, Que legal! Eu falei para ele: não entra, ele nem entra para tomar a vaga de outro, não entra. Ah, sem identidade não adianta. E foi lá falar com a menina falou assim: não tem como. Não tem identidade. Nós abrimos a porta e vimos embora. Ai, Não era para matar uma pessoa dessa que mas ele tinha marcado? Estava tudo marcado certinho. Ai, teve O que que remarcar. aconteceu? eu quero as bênçãos de Deus, mas não quero compromisso com o Deus da bênção. Eu quero que Deus me abençoe, procuro Deus até eu receber a minha bênção e depois eu viro as costas e vou embora. Jejuou, Eu orou. quero a bênção de Deus, vocês estão entendendo? Tem muita gente que funciona assim. Eu não quero compromisso com Deus, eu quero as bênçãos de Deus. Então procura Deus até que Deus o abençoe. E nós vamos ver que Ana não fez isso, por isso que ela oferece Samuel. Por isso que Ana não tinha medo de entregar o filho com que ela tanto teve, que ela tanto lutou para tê-lo, e depois entregá-lo diante de Deus. Entregá-lo, consagrá-lo para Deus. Porque nós lemos aqui, vamos ler aí, do versículo, então, do 21 em diante, diz assim: o marido, Eucana, subiu com toda a sua família para oferecer o sacrifício anual do Senhor e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu. E explicou ao seu marido: não até que a criança tenha sido desmamada. Então eu a levarei para que possa comparecer diante do Senhor e ali viver para sempre. O marido dela respondeu: faça o que te parece bem a você. Fique aqui até que tenha desmamado, que o Senhor apenas confirme o que ele disse. Então a mulher ficou para trás e cuidou da criança até que ela desmamou. Depois de desmamá-la, ela o tomou consigo junto com 3 novilhos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor em Siló, ainda que fosse apenas uma criança. Depois que os novilhos tinham sido sacrificados, a criança foi trazida a Eli, e ela disse: meu senhor, tão certamente como o Senhor vive, meu senhor, eu sou a mulher que estava ali, próxima ao Senhor, orando ao Senhor. Eu orava por esta criança, e o Senhor atendeu o pedido que eu fiz a ele. Portanto, eu também dei ao Senhor por todo o tempo que ele viver, e ele estará entregue ao Senhor. E ela se prostrou ali diante do Senhor. Ela cumpriu o voto? Cumpriu. Todas as vezes que fazemos um voto, um pacto com Deus, nós devemos cumpri-lo. Nós devemos cumpri-lo. Por quê? Porque nós não podemos nos esquecer que Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente, e ele é eterno. O judeu não chama Deus de Deus, sabia?
Não, ele chama ele de o Eterno. O Eterno. Por quê? Porque ele sabe que Deus é eterno. Então Ana cumpriu esse voto que ela tinha feito, olha, até ela desmamar, até ele desmamar. E isso durou 3 anos. Como que a gente pode dizer isso? Porque era o pacto da época, era a tradição das mulheres da época. A criança completava 3 anos, largava o peito. Mamava até os 3 anos de idade. E isso daí prova, porque ele falou assim, quando ela vai, diz a Eliacã que ela vai entregar o menino lá, vai cumprir o seu voto, Eliacã dá para ela 3 novilhos, ou seja, 1 novilho por ano, 3 anos. E aí ela vai lá e entrega o menino a Eli. Vira, 3 anos atrás eu estive aqui e fiz um pacto. Você lembra de uma mulher que você achou que estava bêbada? Está aqui o resultado daquela oração. E aí Ana entrega Samuel para ele. Depois disso, nós vamos ver... Aí no capítulo 2, nós já vamos encerrar, tá bom? Nós vamos lá no versículo 2, nós vamos ver uma oração que Ana faz de gratidão a Deus. Então Ana orou e ela disse, meu coração exulta em Deus. Minha dignidade foi restaurada por Deus. Eu posso me alegrar sobre os meus inimigos por causa da minha alegria em Ele ter me salvado. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há ninguém que se compare contigo. Não há rocha como nosso Deus. E aí Ana vai derramando também o seu coração. Depois, lá no versículo, se eu não me engano, no capítulo 2, versículo 21. É isso aí, 2:21. Vamos ler lá? O Senhor atentou para Ana, e ela concebeu e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Deu para entender, Arlete? Quando a gente não negocia com Deus, quando a gente faz uma entrega genuína para Deus e cumpre a nossa parte, Deus nos abençoa de tal maneira que Ele ultrapassa todos os pedidos que nós temos. O que Ana pediu para Deus? Um filho. Um filho. Quantos filhos ela teve? 5. 3 homens, 2 mulheres, né? 6, né? 6, com Samuel. Ah, tá. E o interessante é que mesmo Ana tendo entregue Samuel, sabe o que ela fazia todo ano, Arlete? Ana não se esqueceu de Samuel. Ana simplesmente foi lá e entregou no templo, e não ache nós que ela virou as costas para Samuel e esqueceu de Samuel. Não. Uma túnica, né? Todo ano que ela ia ao templo sacrificar a Deus, ela levava uma túnica para Samuel. Versículo 18 lá, ó. Samuel, porém, ministrava na presença do Senhor usando a veste ritual de linho, ainda que ele fosse apenas uma criança. A cada ano, versículo 19, a cada ano sua mãe fazia para ele uma pequena túnica e a trazia quando vinha com seu marido para oferecer o sacrifício anual. Ana chegava no templo todo ano e virava e vinha para casa e falava assim, vem cá, Samuel. Ana queria saber como é que Samuel estava. Ana se preocupava com Samuel.
Não simplesmente era lá e entreguei a Deus e agora a Deus pertence, Deus que cuide dele. Não era assim, não. Ela continuava sendo mãe de Samuel. E por causa dessa fidelidade, Deus o abençoava. E o gozado, marquem aí depois para vocês, nós não vamos ler agora, mas marquem para vocês lerem aí em casa. Esse capítulo 2, até do versículo 1 ao 10, fala da oração que Ana fez. E depois eu quero que vocês leiam em casa, Lucas 1, de 47 a 53. Presta aí, Silvia. Não esqueço. Lucas 1, do 47 ao 53. Vocês vão ver uma oração feita por Maria. Maria faz uma oração muito parecida com essa de Ana. O anjo vem e fala a Maria: Maria, você vai dar à luz a um filho. E esse será chamado Filho de Deus. E aí Maria exulta a Deus, exalta a Deus, séculos depois, muito parecido com a mesma oração que Ana fazia, que Ana fez, de agradecimento a Deus. Tá bom? Então, irmãs, derrame o seu coração na presença de Deus. Não é errado. Nós chamamos Deus de Pai. Somos tratados por Deus como filhos. Então vamos passar isso do papel, vamos passar da letra e vamos passar para a ação. O filho mais errado, o pai faz tudo, né? Imagine Deus. Tá bom? Domingo é o quê? Tá certo? Jeremias? O quê? Lucas, Não, domingo. Na gincana. 1 Samuel, de 1 a 1 10. Samuel de 1 a 10. Mas já não foi? Não, Não. 1 a 10, eu fui só Tem começar. bastante perguntas ainda aí para ser feita.